É um prazer estar falando com você, Jonathan. Inclusive, o Vietnã é um país que me traz bastante curiosidade, né? Inclusive, ano passado eu passei alguns filmes na sala de aula sobre a Guerra do Vietnã e tudo mais. Ah, e eu queria fazer umas perguntas bastante interessantes sobre o Vietnã, mas não sobre a guerra. Eu queria entender como foi ali o período de reconstrução do Vietnã, porque geralmente quando o pessoal vem assim, fala da guerra, acabou. Eu queria saber como o Vietnã, através da sua organização ali do Partido Comunista, ele se reconstruiu após a guerra e se ele recebeu muito dinheiro de países socialistas da União Soviética ou de outros países socialistas para essa reconstrução, ou se a maioria da reconstrução foi feita com dinheiro próprio. Como o Vietnã se reconstruiu após a guerra? Maravilha, camarada. Primeiro, eu vou agradecer o convite do Luiz e o seu convite para participar do programa. Muito feliz aí de participar com você semanalmente, né? E dizer que essa pergunta é interessantíssima, porque a gente ouve muito da guerra realmente, mas acabou a guerra, quase ninguém sabe sobre o que aconteceu depois da guerra do americana aqui, né? Norte-americana aqui no Vietnã. Então, fica um gap de conhecimento, né? E é conhecido no Brasil o que aconteceu depois desse período. E a verdade é que o Vietnã, tanto mesmo na própria guerra ali contra os norte-americanos, ele foi muito apoiado pela União Soviética. E com o fim ali do conflito, quando conseguiram unificar, né, finalmente o país, a União Soviética ainda estava forte, né? Foi ali em 75, mais ou menos, e só que existia uma pressão muito grande da China contra o Vietnã. E aí ficou uma espécie de guerra fria, China versus Vietnã naquele momento, né? Porque acho que quando a gente estuda um pouco mais sobre a questão das influências comunistas aqui no Sudeste Asiático, eram os países que eram alinhados com o eixo soviético versus os países que eram alinhados com o eixo chinês, né? E a China fazia de tudo para tentar colocar a influência dela, e o Vietnã foi um dos países que não era aliado diretamente com a China, apesar de várias vezes o Vietnã ter requerido apoio da China, ter negociado, mas a China sempre se mostrou um aliado não muito eficaz, não muito confiável para os vietnamitas, né? E por isso eles se aliaram muito mais com a União Soviética. Então, a maior parte do apoio que o Vietnã recebeu pós-guerra foi da União Soviética e de Cuba. Tá? Inclusive, Cuba, aqui no Vietnã, é considerada uma nação irmã do Vietnã, e a gente tem uma colaboração muito grande assim, com o pessoal de Cuba, assim, tanto em questão de comércio, quanto a questão de colaboração científica e tudo mais. Com o Vietnã é incrível, assim, Vietnã e Cuba, né? Então, os maiores parceiros assim da reconstrução do Vietnã, sem dúvida, foi a União Soviética e foi Cuba. Mas, de forma muito efetiva, o pós-guerra foi terrível assim para o povo vietnamita. Eu conversando com o pessoal aqui agora, conseguindo conversar um pouco do próprio idioma vietnamita, conseguindo entender e aprofundar um pouco mais, né? Foi um período de muita escassez, muito sofrimento, o pessoal ainda estava aprendendo como lidar, né, com a unificação de um país, como lidar com um país devastado pela guerra, e a maior parte dos recursos realmente vieram da construção do próprio povo vietnamita, né? Eles tiveram que trabalhar duro, tiveram que implementar várias leis e várias formas de produção, várias formas de distribuição. Muitas falharam e eles aprenderam e corrigiram, né? E acho que foi isso que deu uma boa parte do sucesso do Vietnã hoje em dia, que é realmente implementar alguma coisa, entender rápido aquilo que aconteceu, corrigir e aí passar para uma versão melhorada daquela estratégia, né? Mas, respondendo a pergunta, então, o que realmente ajudou o Vietnã nesse pós-guerra, e aí quando a gente vai colocar, especialmente ali na década de 90, com o fim da União Soviética, foi a resiliência do povo vietnamita, unicamente foi isso, sabe? Claro, teve esse grande apoio da União Soviética e de Cuba, mas fora isso, teve um apoio esporádico da China, a China, inclusive, que invadiu o Vietnã ali em 79, mais ou menos, né, quando o Vietnã entrou na liberação do Camboja, que estava sofrendo um genocídio, né? Então, sempre tivemos uma relação complicada aqui com os chineses. Claro,
hoje em dia é muito mais diplomática, muito mais alinhada, né? Mas no passado não teve muito apoio, digamos assim. Entendi. Posso fazer outra pergunta? Ou você vai fazer? Ou posso Vocês fazer? fiquem à vontade, tá? Inclusive, com relação Manda a bala. notícias aqui, essa semana foi uma semana agitadíssima. Eu fico abismado como a nossa mídia tradicional aí não passa coisas que a gente teve aqui, porque a gente teve o ex-presidente lá da Coreia do Sul que começou a ser julgado, né? A gente teve reformas no governo aqui no Vietnã, a gente teve muitas coisas que a gente pode comentar depois, sabe? E fique à vontade aí para passarem as dúvidas, né? Que eu sei que tem muita coisa do Vietnã que não é conhecida no mundo inteiro, assim, que é assustador, assim, como o pessoal ignora, né? Não, nos conta essas notícias aí, ô Jonathan. Fiquei curioso agora. O julgamento do sul-coreano não deu nada aqui na nossa mídia. A nossa mídia só estava dando ali, né, quando ele lançou a lei marcial e tal. Aí publicaram alguma coisa, pouca, né? Mas sobre o julgamento, tô completamente por fora. E do Vietnã, mais ainda, né? Vietnã aqui eles não dão nenhuma notícia, não dão Ninguém sabe de nada, absoluta, né? nada, nada, nada. Terrível, né? E a gente viu, então, que começou o julgamento do ex-líder da Coreia do Sul, e é interessante porque esse julgamento, ele reflete muito a hipocrisia, né, que tem no Ocidente, né? Porque até então não se via uma condenação muito forte com esse líder, né? Porque ele estava alinhado justamente com as potências ocidentais. Então, quando ele tentou dar o golpe ali na cara dura, assim, e foi diferente do nosso caso, óbvio que o nosso caso do golpe foi algo muito forte, foi algo que realmente aconteceu, né? E as pessoas estão tentando passar um pano gigantesco no Brasil, mas na Coreia do Sul foi 10 vezes mais escancarado a cara de pau deles de dar um golpe, né? E o Ocidente ali não colocou de forma veemente como deveria, né, já que são os defensores da democracia, não colocaram de forma veemente não foram contra, né, o líder sul-coreano. Mas começou, então, o julgamento do líder sul-coreano, e aí eu queria fazer um paralelo com o Brasil, que eu achei incrível, ver as mídias sociais, que com a denúncia da PGR com o Bolsonaro, eu vi políticos, assim, vi governador de estado, vi deputado defendendo, dizendo que não teve golpe, dizendo que era exagero, umas coisas surreais. Os fatos estão ali, as coisas estão na cara. Como que uma pessoa pública tem a capacidade de vir na rede social nacional com alcance gigantesco e dizer que não aconteceu nada, sabe? E aí também fazendo um paralelo com isso, sinceramente, é a minha opinião que essas pessoas deveriam perder os cargos dela e serem colocadas como investigação por estar compactuando e também apoiando um golpe de Estado. Sinceramente, isso que parece para a gente, sabe? E aí, falando muito disso também, porque essa semana, aqui no Vietnã, começou o julgamento de um blogueiro, né, que ficou ali por 10 anos. O governo tentou de todas as formas conversar com esse blogueiro aqui, que era muito conhecido, ficou por 10 anos espalhando fake news no Facebook contra o Partido Comunista, e essa semana começou o julgamento dele também, né? Então, assim, a gente vê que aqui no Vietnã, as pessoas, elas... existe uma liberdade para você falar o que você quer, mas quando chega num limite, as pessoas são punidas. Não tem muita conversa, sabe? E a gente pega, então, esse paralelo do Brasil, que esses políticos estão falando que eles querem, da forma que eles querem, né, causando desestabilização do país, causando uma série de problemas sociais, né? E aqui o pessoal espalhando fake news já está preso, inclusive, está sendo julgado e preso porque tentaram de todas as formas convencer ele, né? Por favor, você está difamando as pessoas aí sem prova nenhuma, e ele provavelmente vai acabar sendo condenado, né? Entendi. Posso fazer a pergunta? À vontade, camarada. Você que comanda Então, aí. o que me chama a atenção, e aí você me corrija se eu estiver errado, é que o Vietnã atual ele mantém boas relações e relações diplomáticas
por incrível que pareça, com os Estados Unidos, não é verdade? Eu queria saber como se explica isso, porque foi uma guerra sangrenta lá, que os Estados Unidos tentaram destruir o Vietnã de tudo quanto é forma, inclusive as sequelas, né, na população pelos crimes de guerra promovidos pelo Vietnã, Agente Laranja e tudo mais. E, no entanto, não se vê por parte dos Estados Unidos, pelo menos não abertamente, né, uma campanha tão intensa anticomunista contra o Vietnã, como se vê contra a Coreia do Norte, como se vê contra é, a Cuba e contra a própria China, né? Porque embora eles mantenham embora a China tenha, entre aspas, comprado ali a economia dos Estados Unidos, né, os dois ali precisam do outro de certa forma, ainda assim sempre tem aquelas coisas, olha, os direitos humanos ali dos uigures ali, sempre eles tentam, de alguma forma, queimar a China diplomaticamente perante a opinião pública. Só que não se vê isso, pelo menos eu não percebo isso com relação ao Vietnã. Então, como se explica essa boa relação dos Estados Unidos com o Vietnã atualmente? Maravilha. Camarada, a diplomacia vietnamita é algo a ser estudado assim de forma independente, porque no mundo eu acho que é difícil uma diplomacia que, como a vietnamita, que consegue dialogar com vários atores globais e de forma amigável, né? É difícil você ver um país assim que tem conseguir dizer que tem até mesmo o Camboja que o Vietnã invadiu anos atrás para liberar, tem uma relação excelente com o Vietnã. Né? E é difícil. China, que é um rival histórico, também tem uma relação excelente e é algo assim a ser estudado pelo mundo inteiro. Né? O Vietnã ele tem uma filosofia diplomática, que é a filosofia do bambu, né? Que é resistente para se dobrar, mas não para se quebrar. Né? Então, o Vietnã, isso vem muito da filosofia de Ho Chi Minh, né? Que cunhou todo esse termo, cunhou todo esse formato de como se administrar um país e de como se negociar com outros países, né? Inclusive, até Ho Chi Minh, antes de começar a Revolução, ele tentou apoio dos Estados Unidos, né? Ele tentou conversar com os Estados Unidos para ver se eles apoiavam a independência contra a França, que estava aqui, né, colonizando o país, recebeu uma negativa, depois foi atacado e foi, inclusive, entregue ao Kuomintang, que na China, que ficou preso por um tempo lá, graças aos Estados Unidos, né? Mas nunca existiu uma animosidade do Vietnã contra os Estados Unidos. Nunca existiu, tá? E nunca existiu contra nenhum país, para falar a verdade. O Vietnã, assim, se você analisar a história do Vietnã, ele foi sempre um país que ele sofreu dos conflitos por conta do nacionalismo. Ele sofreu de conflitos porque eles defendem o interesse do seu próprio povo. Então, quando alguém mexe com o Vietnã, eles são nacionalistas, eles defendem um país. Mas se eles não mexem com os interesses do país de forma totalmente autocrática, como foi o caso da Guerra Americana, eles tentam manter o máximo possível boas relações. E então, quando acabou esse conflito, ali depois de 20, quase 30 anos, foi restabelecido um contato diplomático de forma mais amigável com os Estados Unidos, porque de forma pragmática era uma potência mundial, você não pode ir contra, né, uma potência mundial, e hoje os Estados Unidos e o Vietnã são o quarto maior parceiro comercial. Então, assim, as exportações do Vietnã são gigantescas dos Estados Unidos. E aí eu já te respondendo por que não se ouve falar, né, tanto do Vietnã, não se ouve uma campanha agressiva contra o Vietnã, porque é o mesmo motivo que não se ouvia da China 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, a China não era uma ameaça para os Estados Unidos, segundo o que eles viam. Há 10 anos atrás, a China era uma potência, era um país que eles exploravam economicamente. Então, enquanto eles exploravam, enquanto eles lucravam, para eles era lucro, entendeu? Então, vamos lucrar, vamos explorar, não vamos falar mal deles. A partir do momento que a China começou a dar um salto, né, de país, claro, com uma potência mundial, esse jogo quando virou um rival, aí sim que começou essa campanha de desinformação contra a China, essa campanha de ataque contra a China, né? E a gente pode esperar o mesmo do Vietnã, entendeu? Hoje a gente se prepara aqui no Vietnã uma possível guerra comercial por conta dessas sanções que o Trump vem aplicando nos países que estão com déficit de balança comercial.
e o déficit de balança comercial do Vietnã com os Estados Unidos é gigantesco, é de mais de 120 bilhões de dólares, mas ao mesmo tempo a gente entende que o Vietnã é um parceiro estratégico dos Estados Unidos aqui no Sudeste Asiático, então a gente vai ter um equilíbrio entre o que eles vão aplicar de sanções e o que o Vietnã vai conseguir fazer para poder evitar isso, porque existe um equilíbrio estratégico aqui, né? Mas, novamente, enquanto eles estão explorando, enquanto eles estão lucrando, eles não estão reclamando. Mas, pelo menos que eles veem que é um potencial rival, aí sim começa toda essa campanha que a gente sabe muito bem como funciona, né? Entendi. E outra curiosidade minha é sobre o fim da União Soviética. Por quê? Pelo que eu estudei, Cuba foi um dos países que mais sofreu com o fim da União Soviética, era muito dependente. Inclusive, eles chamam de período especial, período muito sofrido em Cuba, que foi o período em que a União Soviética deixou de existir, tá? E, por outro lado, eu já li que a Coreia do Norte, por outro lado, por ter uma economia mais autônoma, ela sofreu menos com o fim da União Soviética. Eu queria saber o Vietnã. Você falou que o Vietnã tinha muito apoio da União Soviética. Eu queria saber se o Vietnã também sofreu economicamente com o fim da União Soviética ou conseguiu superar bem essa situação. Sofreu muito, camarada. Foi assim um baque. A maior parte dos equipamentos de indústria pesada vinham da União Soviética, né? Então, foi um período ali que causou uma instabilidade muito grande. Existiu períodos assim, de escassez alimentar aqui no Vietnã, e foi uma das coisas que motivou uma ação mais forte do Vietnã para a independência alimentar também. Então, hoje, quando vocês forem pesquisar, o Vietnã é um dos países que exportam arroz, são um dos maiores exportadores de arroz do mundo, por conta dessas ações do passado. Eles sofreram, viram como era difícil de pedir outro país, e aí começaram a implementar políticas e estratégias para poder acabar com isso. E aí o arroz é um exemplo. O arroz é um alimento nacional aqui, né? No Vietnã, na Ásia como um todo. E a partir disso começou a se pesquisar, colocou um esforço considerável, né, nas pesquisas para colocar o arroz como base da cadeia alimentar aqui. E hoje é autossuficiente e exporta para o mundo inteiro, assim, e exporta quantidades gigantescas, né? Inclusive é incrível como um país que é muito menor do que um estado do país, aí do Brasil, consegue exportar mais arroz que o Brasil inteiro, sabe? Numa área muito menor de plantação. Por conta dessas políticas, dessas estratégias, eles conseguiram superar isso, né? E até uma história interessante, que o que afetou bastante também o Vietnã aqui, que um dos fornecedores de máquinas, né, avançadas para o Vietnã era a Alemanha Oriental, né? A Alemanha Oriental fornecia muitas máquinas, muito investimento. Aí aqui no Vietnã a gente tem uma parceria muito, muito grande, assim, de longa data da Alemanha com o Vietnã. E hoje a gente conhece o Vietnã como um país exportador de café também, né? E há 30 anos atrás, lá na década de 90, ali, antes de cair ali reunificarem, né? Antes de cair a União Soviética e reunificarem o país, a Alemanha Oriental teve escassez de café, né, naquela época. E eles escolheram o Vietnã e fizeram uma troca. Eles forneciam as sementes, a técnica de plantação de café e tudo mais, as máquinas para poder processar o café, e em troca eles queriam a produção de café do Vietnã pelos próximos 5, 6 anos, né, total, né? Só que antes de começar a produzir, o café foi plantado, né, antes de começar a ser produzido de forma efetiva, a Alemanha foi unificada e a Alemanha Oriental deixou de existir. Então, o Vietnã pegou todas as máquinas que eles forneceram, pegaram todos os recursos financeiros que a Alemanha Oriental forneceu e conseguiu, ali não tinha por que pagar a Alemanha, porque era outro país, né? E começou a aprender ali, então, a partir desse investimento, e hoje é um dos maiores também, depois do Brasil, é o segundo maior produtor e exportador de café do mundo, né? É uma curiosidade com relação à queda desse mundo soviético que surgiu aí com a Alemanha também, né? Entendi. O Portinho, você pode fazer a pergunta e continuar, que eu vou no banheiro rapidinho, depois eu vou voltar com uma pergunta polêmica, hein? Tá bom, Olha, maravilha, maravilha. Vai dar o que falar a pergunta que eu vou fazer. Deixou spoiler, ó. O Sidney Kripa está dizendo aqui, ó, que é uma surra que está no inconsciente estadunidense até hoje. Ele está falando para a Marina que a derrota no Vietnã foi algo que eles nunca conseguirão assimilar, essa derrota histórica, né?
Com certeza. Foi uma derrota política, né? E não só militar, mas política também, né? Simbólica também, né, o Jonathan? Simbólica, assim, da superioridade do socialismo em todas as suas matizes, né? Assim, eu acho que a superioridade do socialismo culturalmente, de, 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 de luta do povo pela sua soberania, economicamente, a gente já tem provas mais do que suficientes que o socialismo desenvolve muito mais a economia de um país, desenvolve, assim, milhões de vezes mais a sociedade, né? O desenvolvimento social de um país, né? É só a gente pegar todas. Os comunistas e socialistas conseguem administrar o capitalismo melhor do que os próprios capitalistas, né? É uma curiosidade, né? Daí a China e o Vietnã dando exemplo disso, né? Estão por dentro do capitalismo, né? Utilizando das armas capitalistas para derrotar o capitalismo, para derrotar o capitalismo. Isso é o mais extraordinário das experiências chinesas e vietnamita, né? Tinha uma pergunta aqui, o Eduardo, tinha uma pergunta interessante que antes de tu fazer a tua bombástica pergunta, tinha uma do que eu acho que até que o Jonathan pode responder com uma certa facilidade, que é essa do Denis Dias aqui, ó. Parece que sobre a política dói-mói e milagre econômico existem duas correntes. Apesar do Partido Comunista e graças ao Partido Comunista. Quem está certo e por quê? Eu já sei essa resposta. Eu acho que o Denis com certeza sabe, né? Ele sabe. Né? Ele foi provocação para a gente. Ele levantou a bola para a gente. Levantou para te cortar. Levantou. Ele sabe, né? Corta aí, Jonas. Você imagina, né? O Brasil não teve Partido Comunista no poder e nunca teve uma reforma econômica que conseguisse impulsionar o país da forma que o Vietnã teve. Então, até aí a gente já entende que não é apesar, né? E outra coisa, a gente entende que muito como a gente comentou antes, né, os comunistas, socialistas conseguem administrar muito melhor o capitalismo que os próprios capitalistas. E por que isso? Porque 99% dos comunistas e dos socialistas, nós nos atemos ao materialismo histórico dialético. Nós analisamos a realidade como ela é e de forma científica. Nós não ficamos no achismo, nós não ficamos no que eu acho que é o melhor. Nós realmente paramos, nos debruçamos e estudamos. E é até uma coisa que eu falo para o pessoal, né? Porque eu trabalho com negócios, né? Eu trabalho com negociações, trabalho com trading e tudo mais. E eu falo para o pessoal que eu só tenho sucesso porque eu analiso as coisas de forma racional, eu não analiso as coisas de forma emocional, né? E eu uso muito da análise materialística para poder fazer meus negócios aqui, entendeu? E é por isso que é graças ao Partido Comunista. Assim, conhecendo o Vietnã, conhecendo todo o processo que era anterior aqui no Sul, principalmente onde eu moro, que o governo fantoche do Sul era terrível, era uma desorganização, era uma corrupção generalizada. Seria impossível para o Vietnã conseguir crescer em qualquer nível se continuasse com um governo liberal. Seria impossível, não teria capacidade de conseguir crescer. Então, sem dúvida, graças ao Partido Comunista, graças a essa aplicação de conceitos filosóficos, conceitos científicos, né, na sociedade, na política, na economia, e por isso que conseguiram administrar bem, por isso que conseguiram fazer essa reforma ser um sucesso, né? De outra forma, não teria como. Né? Uso o Brasil, por exemplo, como um caso, não tem Partido Comunista, e estamos aí patinando há anos, não conseguimos sair de lugar nenhum. Assim. Claro, o crescimento do país hoje, né, de 3% que a gente vê aí com o governo, ele é considerável, sim, mas se a gente olhar o potencial de crescimento que a gente desperdiça e como que a nossa sociedade não mudou de forma relativa, é complicado. A gente sabe que nós estamos falhando como país, isso é fato. Né? Nós estamos sendo além do que nós poderíamos surgir, né? E até pegando o gancho que o pessoal falou antes sobre teto de gastos, né? O Jusa falou ali que é impossível que a Rússia fosse crescer se tivesse um teto de gastos. O Brasil é a mesma coisa.
não existe a possibilidade de um país crescer sem investimentos estatais, né? E a gente vê aí que o próprio governo se impõe através quando eu digo o governo, não é no executivo necessariamente, sim no legislativo, né? Se impõe uma limitação para não crescer. Parece que o pessoal quer que o país continue num buraco, sabe? É terrível. Então não é graças ao Partido Comunista. O não Partido Comunista quer que continue no buraco. A gente vê no Brasil um exemplo, né? Eu gosto muito do termo âncora fiscal, Jonathan, porque eu acho que ele espelha muito bem. É uma âncora fiscal, né? Ele não deixa o país navegar, avançar, né? Eduardo, eu tô curioso Não, pela eu já pergunta tô, bombástica. eu já tô aqui, eu já tô até tremendo aqui, eu tô me segurando. Eu tenho certeza que o Jonathan já deve ter se deparado com esse tipo de pergunta há muito tempo. A pergunta é: como você responde àqueles que acusam o Vietnã de revisionismo? Vamos deixar claro, correntes, principalmente do campo maoísta, acusam o Vietnã de não ser não serem socialistas, entendeu? Eles também acusam a China, a Coreia do Norte, né? Alguns chegam até a usar o termo burocracia pintada de vermelho. É esse termo que eu ouvi alguns maoístas importantes utilizando. Então, como você responderia a essas correntes que criticam ali o Vietnã como se eles já tivessem feito ali uma reformulação ali capitalista dentro dele, embora mantenha partidos comunistas ali no poder. Como você responde isso aí? Com certeza você já deve ter se deparado com esse tipo de questionamento. Sou revisionista bem assim, eu sou stalinista totalmente, eu não tenho meio termo, eu não tenho, assim, sou avesso a trotskismo, avesso, né? E eu reconheço os camaradas como camaradas de lutas, mas eu não levo em consideração porque eu sei que às vezes falta um pouco de discernimento da realidade para essas pessoas. Às vezes as pessoas estão muito ancladas no academicismo e não conhecem a realidade das coisas, então elas acabam tendo muito tempo para poder ficar viajando em conceitos que não são reais, são simplesmente conceitos acadêmicos que não se aplicam no mundo, né? Então, sinceramente, eu nem perco tempo debatendo com esse pessoal, porque eles não estão claros na realidade, né? E outra coisa, o maoísta não tem como criticar o Vietnã, ele tem que criticar o próprio país dele e se virar com o país dele, entendeu? O Vietnã é um país unificado, hoje é um país que tem a corrente de Ho Chi Minh, que é totalmente diferente de qualquer outra corrente socialista que a gente vai ver na China, que a gente vai ver na União Soviética, a corrente de Cuba, é uma coisa totalmente diferente, entende? Então, não se ampara na realidade, simplesmente isso. Essas críticas não se amparam na realidade. Quando a gente olha e força que o socialismo ele tenha que se apegar ao conceito do passado, a gente está negando a própria raiz, né, do materialismo histórico dialético, que é evolução, que é melhoria contínua para o próprio povo, né? Então, a gente vê no Vietnã essa aplicação, a gente vê os conceitos do socialismo, e uma coisa bem interessante que eu falo para o pessoal é que em 93, mais ou menos, no começo das reformas do Doi Moi, o Vietnã ele mudou o seu entendimento de socialismo, de ditadura do proletariado para governo do povo e para o povo. Então, assim, se mudou o conceito porque se entendeu que algumas ferramentas são necessárias para poder alcançar a longo prazo o sucesso da revolução do proletariado. Então, assim, não tem como você querer dar passos, né? Porque foi provado, né, eles provaram na prática. Eles provaram na prática, eles sofreram estratégia de alimentos, sofreram estratégia de recursos, e eles entenderam, eles viram, né, que não tem como você querer dar um passo além da possibilidade do mundo real. Né? E agora as pessoas que nunca participaram de uma revolução, nunca participaram de um processo revolucionário, quererem opinar sem ter uns casos reais para estudar, dizendo que não pode ter capitalismo no meio, não pode ter mercado, tem que ser algo totalmente preto do branco, isso aí é surreal, assim, não se ampara na realidade, sabe? Eu acho que a única coisa que a gente pode responder é não se ampara na realidade que você está falando. Não tem realidade, não tem materialismo que você está falando. Entendi, entendi.
E a outra pergunta que eu queria fazer era como são as relações no Vietnã hoje com a Rússia, por exemplo, com a Rússia do Putin. Há boas relações ou não? Há relações muito boas, inclusive entre o Vietnã e a Rússia. São parceiros comerciais importantíssimos. O Vietnã não deixou de exportar e importar da Rússia, muito pelo contrário, aumentou a relação comercial, né? Apesar dessas pressões que os Estados Unidos continuaram exercendo, o Vietnã não cedeu e continuou fazendo parceria. Há uma parceria estratégica de amplo espectro com a Rússia, entre o Vietnã e a Rússia. E, inclusive, quando o pessoal estava falando sobre energia nuclear anteriormente, o Vietnã, ele começa... Semana passada eles estavam discutindo, inclusive, no Congresso sobre a energia nuclear. Tá? O Vietnã, ele, estrategicamente, começa a investir em energia nuclear a partir desse ano, e em 5 anos eles querem ter o primeiro reator nuclear pronto aqui no Vietnã, em 5 anos. Né? Quantos anos nós estamos construindo a Anga 3? E quantas pessoas estão contra a construção de energia nuclear no Brasil? A energia nuclear hoje, com a tecnologia que nós temos hoje, é uma energia segura e limpa, principalmente a longo prazo barata, né? E o Vietnã é um país pequeno e que não tem recursos naturais fartos como o Brasil, por exemplo. Né? Então, como que o Vietnã vai continuar esse processo de industrialização sem uma energia nuclear para poder amparar a indústria que consome muita energia? E quem está fornecendo essa tecnologia de energia nuclear é a Rússia. Foi fechado um acordo e eles vão construir juntos com a Rússia a usina nuclear no centro do país. Então, assim, não teria um país que não tem uma relação excelente, não faria um acordo nuclear com outro país, entendeu? E só que, ao mesmo tempo, o Vietnã ainda mantém relações cordiais com a Ucrânia. Né? Eles conversam, o ministro do Vietnã recebeu, encontrou o nosso ditador lá da Ucrânia no mês passado, que ele foi fazer uma visita no Fórum de Davos, ele encontrou com ele, conversou, ouviu, foi educado e tudo mais. Então, isso reflete novamente o case da diplomacia vietnamita, né? É um bambu, realmente, torce para um, torce para o outro, mas de forma efetiva, a União Soviética foi um parceiro muito forte do Vietnã, e isso continuou com a Rússia. Até estava falando, acho que no começo do mês, desembarcou aqui os carros da Lada, da Rússia, começaram a vender carros russos aqui no Vietnã. E aí eu fui na concessionária e vi lá os carros que o pessoal estava trazendo o Lada clássico, né? Pena que é muito caro, você não compraria caro porque ele entrega, mas dá um clássico aqui, repaginado, e a Rússia está vendendo carros aqui no Vietnã, para vocês terem uma ideia. Então, é um mercado considerável para a Rússia, é um parceiro considerável para a Rússia, militarmente existe muita troca de informação entre os dois países e são aliados assim, estratégicos. Maravilha, maravilha. Eduardo, eu estourei o meu tempo aqui, não sei se tu que é o comandante do programa, se tu quiser seguir por aí. Eu queria fazer mais uma perguntinha que a Marina Castro fez no chat. Não, então eu vou deixar vocês aí prosseguindo. Deixa eu dar um grande abraço pro Jonathan aqui. Satisfação, que bom que tu aceitou meu convite, camarada. Fiquei muito feliz. Aliás, o Jonathan, o Pedro e o Josa prontamente aceitaram o convite da Voz Trabalhadora, o convite que eu fiz para eles para serem colunistas semanais, né? O que me deixou muito gratificado. Eu acho muito bom a gente ter essas parcerias aí, esses camaradas, né? Que acreditam no nosso trabalho, né? Acho que é uma relação de camaradagem boa que a gente vem travando aqui, né? E eu acho que quem ganha com isso tudo aí é o nosso público aí, né, da Voz Trabalhadora, o pessoal, agradecer todo mundo no chat aqui que teve conosco aqui no primeiro programa, né, que vai continuar, o Eduardo Lima e o Jonathan seguem aqui, eu que vou saindo, mas agradecer então, deixar um grande abraço para todo mundo, estamos com 113 agora, ó, o público está começando a subir, ó. Isso aqui é tradicional da Voz Trabalhadora, ó, meia-noite começa a subir o público, né? Até porque, ô Eduardo Lima, eu vi que o Pitilo estava lá com o Rames e o Éden, duas baitas figuras, né? Além do Pitilo, claro. Então deu uma dividida na nossa audiência. Talvez alguns que terminou lá a live do Pitilo, talvez alguns venham para cá agora, né? Que a gente tem um público meio parecido aí, né?
Mas é isso, é isso. Jonathan, obrigado de novo pela tua presença aqui. Segue aí com o Eduardo. E, Eduardo, sucesso aí no teu programa de sexta-feira aqui. Foi uma honra estar contigo aqui também, junto nessa primeira edição. Nas próximas, tu vai estar sozinho aí. Quando eu puder, eu entro junto, né? Mas a princípio, tu Tá vai bom. pilotar aí. Valeu, Maravilha. obrigado, gurizada. O convite também. Obrigado. Com a participação com vocês aí. Joia, valeu. Maravilha. Obrigado. Valeu. Eu ia perguntar, a Marina Castro, ela fez uma pergunta interessante, perguntou, é uma pergunta curiosa, né? Perguntou se existe extrema-direita no Vietnã. Eu não vou dizer assim, é que, como posso, a minha visão de direita é a de que existe uma confusão de o que é direita e o que é conservadorismo e tradicionalismo, né? Muitas pessoas que se dizem de direita no Brasil, elas são simplesmente conservadores e tradicionalistas, não são de direita. E eu posso dizer isso porque eu conheço, eu vim de uma família muito humilde, eu conheço a classe trabalhadora, eu já fui trabalhador de níveis mais baixos no Brasil, né? E eu conheço o pensamento do pessoal e eu vejo que eles não apoiam superempresários, não apoiam a desigualdade, mas eles apoiam valores tradicionais, né? E no Vietnã, muitas pessoas apoiam valores tradicionais, são conservadoras aqui. Isso é comum. Pessoas conservadoras, pessoas tradicionais, que mantêm a tradição. E aí, isso que é interessante, né? E por isso que eu vim até o Vietnã, e por isso que eu estou aprendendo aqui, que é como que nós conseguimos conciliar esses valores conservadores tradicionais, conciliar, né, os valores progressistas e inclusivos, e juntar isso junto sobre a égide do comunismo, né? Como que nós conseguimos colocar isso? Porque nós temos que, né, acho que falta muito da esquerda hoje em dia. A esquerda fala muito para o povo e não com o povo, né? Então, o objetivo realmente é entender como que um país que o Vietnã é considerado um país conservador, tá? Como que eles conseguiram fazer com que o comunismo penetrasse nessa camada de pessoas que não são de direita, são sim conservadoras, mas que, por não terem uma esquerda que falam com elas, acabam se jogando na primeira baboseira que houve nesse pessoal aí de direita e de extrema-direita, sabe? Então, não existe direita. Existem alas conservadoras do Partido Comunista na sociedade, existem alas um pouco menos conservadoras, né, que são as mais progressistas, né? Mas de forma muito, muito pragmática, o Vietnã está longe, assim, de novo, tem que ser bem claro, está longe de ser uma revolução como os liberais pegam, né? De tudo livre, de um monte de terminologias, de identitarismo. O Vietnã está longe de ser isso, tá? Longe. Mas eles possuem valores comunistas muito fortes. Você vai ver que a igualdade é pregada de forma muito forte na questão religiosa, questão sexual, questão, enfim, de N fatores, mas o foco da sociedade realmente é a melhoria da classe trabalhadora. Não se deixaram colocar pautas que não são essas, né? Claro, existem aí ministérios de minorias, existem aí ministérios que tratam especificamente problemas muito específicos, mas não é o foco, né? E a gente, inclusive, é uma das coisas que a gente vê muito na nossa esquerda, né? O foco, ele não está hoje na classe trabalhadora totalmente como deveria estar. Ele vai para outras pautas que acabam, por muitas vezes, atacando essas pessoas de direita, né, de direita, conservadores, que poderiam muito bem estar na causa da esquerda se soubessem dialogar com ela, sabe? E são pessoas que têm potencial de diálogo, e o Vietnã prova isso, são pessoas que podem ser comunistas também, né? Então, acho que falta aí um entendimento do nosso pessoal do Brasil e um diálogo um pouco mais próximo do povo, né? Porque parece que nós esquecemos de fazer isso, né? Eu entendi, mas eu acho que eu vou explicar um pouco melhor, porque, pelo que eu entendi, aqui no Brasil, o que a gente entende como extrema-direita é basicamente também anticomunista. Então, eu acho que essa foi a pergunta dela. Tem alguns grupos aí no Vietnã que, por exemplo, o governo sabe que são anticomunistas, mas meio que toleram eles e deixam eles ali, vigiam, mas não deixam Não, eles ali porque são fracos, ou o não, governo combate esses grupos? de forma alguma, camarada. Você deve saber muito bem que quando existe uma revolução comunista, existem e sempre vão existir grupos reacionários, né?
esses grupos reacionários, eles não são combatidos com diálogo, eles são combatidos realmente com repressão, porque se você dá espaço para esses grupos, eles acabam se tornando um câncer do país. Você não pode dar espaço para eles se abrirem, porque as experiências comunistas elas são fracas quando nesse mundo que é totalmente liberal e imperialista ocidental. Então, assim, se você não combate esses grupos de forma energética, eles se espalham, porque eles sempre têm um discurso populista, né? E destrói a revolução que foi ganhada aqui à custa de sangue de milhares de pessoas, então milhões de pessoas, né? Então, assim, não se permite esse tipo de coisa, né? E não se permite na China, não se permite na União Soviética, porque se você permitir, a revolução acaba. E aí todos os esforços das pessoas que morreram no campo de batalha, todos os mártires que deram a sua vida vão ser em vão. Não, isso não é permitido, né? E aí existiam no passado, hoje em dia está muito suprimido, alguns grupos que tentavam serem contra-revolucionários, se escondiam na floresta, praticavam atos terroristas, mas assim, não duraram muito tempo, porque foi lá o governo e massacrou eles. E sim, novamente, não se tem espaço para esse tipo de coisa. Você pode criticar o Partido Comunista aqui, desde que você seja moderado, obviamente, você pode criticar as políticas do governo, desde que você não seja um disparador de fake news, mas ser abertamente contra o Partido Comunista, você vai ser no mínimo preso, sabe? Vai participar ali de um convite para ser, né, para estudar um pouco mais sobre a história, para entender como é que as coisas funcionam, né? Mas não é permitido você ser um anticomunista, não nem faz sentido, né? E daí me veio uma ideia de outra pergunta aqui, que eu acho que é bastante interessante, do pós-guerra. É como o governo do Vietnã do Norte, né, que venceu ali, o governo do Vietnã do Sul, reunificou, como ele absorveu aquelas pessoas que lutaram pelo aquele exército, pelo exército capitalista, o exército inimigo anti-Vietcong, né? Houve uma absorção, assim, porque, por exemplo, quando a União Soviética lá caiu, alguns generais que eram do antigo regime do czar passaram ali, porque eles tinham experiência e tal, resolveram passar a fazer parte do Exército Vermelho. Houve algo parecido ali, alguns generais importantes resolveram, não, ok, perdemos, vamos mudar de lado, o regime agora é socialista. Houve esse tipo de absolvição e perdão do inimigo, assim, que lutou na guerra? Houve sim, viu, camarada? Inclusive, assim, uma coisa que não é muito divulgada é que muitos generais e muitos militares do Sul, eles não eram a favor do governo do Sul. Muito, uma grande parte, né? Inclusive, eles sabotavam ativamente, né, as ações dos americanos, as ações do governo do Sul, porque eles não eram a favor do governo, que era extremamente corrupto, era extremamente ineficiente, e o povo do Sul não apoiava o governo, né? O povo do Sul tinha um pavor do governo. Inclusive, as maiores batalhas assim foram feitas aqui no Sul, né? Existiu muita batalha de guerrilha aqui no Sul. E foram as pessoas do Sul que lutaram para tentar reunificar o país junto. Claro, tiveram o apoio do Norte, né? Mas existia uma batalha ferrenha aqui no Sul para poder reunificar o país, e eram os comunistas que trabalhavam em cima disso, e muitos tinham apoio de militares dentro do próprio governo. Então, quando caiu, né, o governo do Sul, aí, que era o fantoche, muitos generais se incorporaram ao exército, né, se incorporaram ao Vietnã unificado, muitos militares também se incorporaram, mas existiam alguns que estavam tão ligados aos norte-americanos que esses não tinham opção, esses aí tiveram que pular no mar e sair nadando e morrer para os tubarões, entendeu? Porque esses daí certamente a gente teve uma famosa foto de um militar executando, né, um militante do Viet Minh, né, comunista. Esse tipo de pessoa não seria perdoada jamais, né? Quem colaborou de forma brutal com os norte-americanos não seria perdoado, mesmo que quisesse. Então, eles tinham a opção ou pular no mar para poder sair nadando, né, ou sair de barquinho, ou se pendurar na cauda dos helicópteros americanos ali para poder fugir para os porta-aviões. Eles não tinham opção, né? E aí teve toda uma diáspora, né, de apoiadores do governo que tiveram que fugir, porque esses aí estavam tão presos que não tinham para onde ir, né? E também teve aí muitos casos de
pessoas que estavam envolvidas com o governo, que faziam parte de alguma organização governamental, mas que não apoiavam o governo do Norte. Essas pessoas aí, então, passaram por uma reeducação, né? Realmente foi colocado escolas, né, para reeducar essas pessoas. Algumas que eram muito mais radicais, que eram contra-revolucionárias, foram presas, né, e ficaram muito mais tempo até serem seguras para a estabilidade do país, né, daí sim libertaram elas, mas de modo geral era ou você era um apoiador ou você teria que passar por algum programa educacional para entender o processo da revolução, entender a importância da revolução e aí se reintegrar, né, na sociedade unificada, ou você simplesmente fugia, não tinha opção. Entendi. E agora eu queria fazer uma pergunta também sobre o pós-guerra, da estabilidade ou não do Partido Comunista. Por quê? A gente sabe que na história da União Soviética e na história da China, há inclusive um grande debate, né? Tipo, apagamentos históricos, grandes debates. O mais famoso, né, foi ali a era pós-Stalin. Não, primeiro teve aquele atrito ali, Trotsky e Stalin, né? Depois, Khrushchev versus o legado de Stalin, né, que o Stalin já havia morrido. Teve aquele o famigerado 20º congresso ali do Partido Comunista, né, que dividiu o movimento, né? Então, teve esses atritos todos ali dentro desses partidos comunistas e também na China, inclusive, há grandes debates ali sobre a Revolução Cultural. Muitos defendem a Revolução Cultural, outros são contra. Houve ali verdadeiros confrontos ali, inclusive confrontos ali no sentido de guerras mesmo ali dentro, entre os próprios comunistas ali na China. Inclusive, hoje o partido atual renega, né, a Revolução Cultural, apesar de não renegar tudo que mal fez. Mas então eu queria saber como é que foi o Partido Comunista do Vietnã pós é, pós-guerra com os Estados Unidos. Houve alguma tentativa de golpe, assim, na história do partido? Tentativa de golpe, assim, não no sentido, não precisa ser contra-revolucionário, mas tipo um dirigente achar que é melhor que o outro, tentar derrubar o outro. Você acha que o Vietnã, ou você acha não? Ou na verdade, o Partido Comunista conseguiu manter uma coesão, uma estabilidade no pós-guerra e tem até hoje. Como foi Uhum. a história do Partido Comunista ali pós-guerra? Então, camarada, sendo realista, né, e sendo sincero, é política, né? Então existem grupos, facções que vão estar entre si no poder, né? Alguns vão querer dominar o momento, outros vão querer dominar. Então isso é um fato, né? Isso talvez pela China e a União Soviética serem países muito maiores que o Vietnã, isso seja muito mais exacerbado, né? Mas existiu e existe até hoje uma luta de correntes internas, claro que não são tão quebradas quanto na China, por exemplo, que são, sou contra a revolução, sou a favor, porque o Vietnã nunca implementou esse tipo de reforma, né? Mas existem grupos, né, de pessoas que têm muito mais atividades, que se reúnem dentro do partido e acabam disputando o poder. Isso é fato, isso acontece e é natural, porque dentro do Partido Comunista existe uma democracia, né? Então, as pessoas debatem, as pessoas votam, né? E aí se chega a um consenso e o que for melhor para o país eles vão colocar. Então, isso não é visto de forma negativa, muito pelo contrário, é uma construção de democracia dentro do partido que existe aqui no Vietnã. E a diferença é que todos os membros do Partido Comunista, eles entendem que precisam ter uma coesão a nível nacional, mas eles podem discordar e podem debater desde que eles estejam nessa coesão, né? Desde que não sejam traidores do partido, traidores da pátria, né? Então, é uma democracia do partido, né? Eles falam é um único partido, óbvio, porque tem que ser um único partido, mas existe uma democracia muito grande para se debater, para se formar grupos, para poder disputar ali do que eles acham melhor, né? Falando assim de um modo um pouquinho mais claro, houve algum Gorbachev vietnamita que tentou Não, não, derrubar? não, Não, isso aí passou longe.
Não, de forma alguma. O que houve, tá? E aí isso é muito recente, porque um dos problemas que se relatavam no Vietnã alguns anos atrás era problemas de corrupção dentro do governo, né? Dentro do partido. E então o atual secretário, que é o Tolan, que hoje ele é primeiro-ministro, desculpa, ele é presidente e secretário-geral, ele fez uma campanha gigantesca anticorrupção, assim, você vai ver que teve até, inclusive, aquela bilionária que foi condenada à morte recentemente, teve N dirigentes do partido que foram presos, né, N que foram condenados à morte, governantes também, e o que aconteceu foi isso, e aí tentaram, essas pessoas que estavam envolvidas em corrupção tentaram colocar o atual presidente secretário-geral como uma pessoa que era contra a revolucionária, porque ele estava cortando mal pela raiz, estava jogando no forno, não tinha dó, foi pego preso, foi julgado, não tinha dó, é simplesmente algo de tolerância zero, entendeu? Então, essas pessoas que estavam envolvidas nesse esquema tentaram, obviamente, né, difamar, tentaram fazer uma espécie de protesto, né, dizendo que estava sendo contra a revolução, etc. Fizeram tudo um populismo, mas foi ineficaz, né? Totalmente ineficaz, porque realmente o secretário-geral ele estava com uma intenção incrível, teve um sucesso gigantesco, né? A corrupção do Vietnã, não vou dizer que foi eliminada, mas, assim, uma boa parte das pessoas que estavam envolvidas em corrupção aqui foram presas e foram julgadas e serviu de exemplo. Né? O Vietnã tem muito, muito disso, né? Servir de exemplo. Eles pegaram aquela bilionária ali que estava envolvida em causas de fraude, foi condenada à morte, serviu de exemplo. O pessoal de tráfico de drogas aqui entrou com não sei quantos quilos de cocaína, foram condenadas à morte para servir de exemplo. E as pessoas respeitam. Tem muito essa cultura do vietnamita de respeitar, porque, poxa, o governo está fazendo um negócio melhor, eu andar na linha, né? Entendi. Excelente resposta. E eu queria fazer a última pergunta aqui, que já são 13h14, né? Aqui no Brasil são meia-noite 18. Aí eu queria fazer uma pergunta, que eu tenho uma curiosidade, né? Muita gente não sabe, mas existe um país socialista ali chamado Laos, né? Perto, faz fronteira ali, com o Vietnã. Eu queria saber qual é a relação do Vietnã com esse partido, com esse partido não, desculpa, com esse Estado socialista chamado Hum. Laos, que fica ali. Inclusive sofreu muito, né? Com bombardeios dos Estados Unidos. Foi um país pequenininho que quase ninguém conhece, mas que sofreu imensas quantidades de bombas ali jogadas, que sofre até hoje com isso pelos Estados Unidos, né? Qual é a relação do Vietnã com o Laos? A relação do Vietnã com o Laos, camarada, é excelente. Eles possuem uma relação, talvez, número um é Cuba e Vietnã, que são considerados irmãos, né? Aqui, Cuba é uma nação irmã do Vietnã, e eu digo que Laos vem logo abaixo de Cuba, são países irmãos, assim, são uma relação excelente, as trocas comerciais são excelentes. O Laos é um país que ele é fechado, né, em questão de mar, eles têm um acesso privilegiado aos portos vietnamitas, o Vietnã construiu infraestrutura para poder permitir que o Laos consiga exportar e usar os portos, assim, de novo, com acesso privilegiado, sem tarifas, tudo mais, para poder realmente ajudar o Laos a se desenvolver, porque eles são considerados irmãos do povo vietnamita, né? A gente não ouve falar muito porque é um país com uma população pequena, né, com diversos problemas ainda por conta dessa população pequena, né, por conta de ter sofrido muito com a guerra, mas são parceiros, assim, excelentes dos vietnamitas, né? Assim como são parceiros dos chineses também. Mas a relação Laos e Vietnã é excelente hoje em dia. Não, é difícil uma relação tão boa quanto a gente ter assim, de vizinhos, né? Porque a gente sabe que quando um país é vizinho do outro, geralmente tem um atrito, né? Mas de Laos e Vietnã é algo incrível, assim, uma relação muito boa mesmo.